Mateus 26, 69. Vocês estão vendo que a igreja, ela está, né, sendo mexida, reformada. Isso aqui é profético, hein? Depois que terminar, ela não vai voltar a ser o que era antes. Isso é profético. Porque da mesma forma que nós estamos reformando, depois vamos mexer aqui no... Aliás, o rapaz já me deu por cima o negócio do piso. Depois eu te passo. Da mesma forma que isso aqui está sendo mexido, e aparentemente está feio, mas vai ser mexido para que fique bom, para que fique perfeito. Da mesma forma, a nossa vida vai ser mexida e nunca mais voltará a ser o que era antes, porque na nossa vida, da mesma forma que está aqui sendo trabalhado, na nossa vida também o Senhor vai trabalhando, vai mexendo, vai transformando, vai reformando. Tira aquilo que estava velho e vai colocar coisa nova em nome de Jesus. Amém? Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Olha aí, hein? Nessa ocasião, olha o tanto de coisa que Jesus já tinha feito e que esse cara já tinha presenciado com Jesus. Versículo 72. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Agora dá uma corridinha em Atos, no capítulo 5, verso 41. Vai. Um pouquinho antes. 5:29. Aliás, 28. Pastor, decide-se. Decida-se qual versículo. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porque Pedro falou: desceu o rei, ele morreu porque vocês penduraram ele lá, vocês mataram ele, mas Jesus ressuscitou. 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que? E Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus com sua destra elevou a príncipe e a salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos... E nós somos testemunhas acerca desta palavra. Nós a também, e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora dá uma corridinha lá no 39. 38. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixai-los, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará.
Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça que serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram para que não falassem em nome de Jesus, e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Até aí. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos. Obrigado pela tua presença que aqui está, pelo teu Espírito que tira as vendas dos nossos olhos. Vem tirar a venda dos nossos olhos. Vem tirar, Senhor, aquilo que nos impede de ver, de testemunhar, de ouvir a voz, de enxergar o que o Senhor está fazendo. Vem falar conosco, vem nos encher do teu Espírito, que a palavra possa nos encher, aquecer a chama no nosso interior e nos fazer, Senhor, ser transformados. Todo valente, toda manifestação da carne e de demônios já está amarrada no abismo, sem poder e autoridade, em nome de Jesus. Que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste lugar, e a ti daremos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre passando de fase. Fala assim, passando de fase. Ao longo das nossas vidas, algumas fases em que nós precisamos, existem algumas fases que nós precisamos passar. Existem algumas fases em que nós precisamos passar, que fazem parte para que sejamos ensinados. Entendeu? Faz parte. Precisamos passar. Precisamos passar porque é inevitável que passemos, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos treinados. Amém? Para que sejamos treinados para viver coisas maiores. Amém? Para que sejamos treinados para desafios maiores. Entendeu? Não tem aquela fase em que a criança... Quem aqui sabe andar de bicicleta? Ó, Val, sabe andar de bicicleta. Não tem ninguém, pelo menos eu não comecei. Você não começa andando. Você começa andando com a rodinha, não é? Duas rodinhas, uma de cada lado. Fora a roda que já te, né? Você anda com duas rodinhas para que você aprenda a se equilibrar. Aí, com o passar do tempo, alguém vai lá e tira uma rodinha para você andar com uma só. Você, com o passar do tempo, tira a outra. Por quê? Porque você vai passando de fase. Seria ridículo você ver um cara na São Silvestre, nessas corridas aí profissional, que o cara anda com bicicleta, né? O cara anda com duas rodinhas. Meu, já passou dessa fase. Então as fases são inevitáveis para que nós possamos adquirir experiências, né? Para termos condições de receber aquilo que a gente almeja e aquilo que Deus quer entregar para nós, né? É necessário você passar por essas fases para que você seja aperfeiçoado, porque você não pode receber coisas daqui, por exemplo, vai ter coisas daqui a 10 anos que você vai estar numa outra posição, num outro patamar espiritual, assumindo responsabilidades que hoje você não tem condições de receber. Por quê? Porque você está na fase de hoje, sendo aperfeiçoado no hoje. Quem está entendendo? Entendeu? Então nós passamos por fases.
E nós vamos sendo aperfeiçoados a cada fase, para que possamos receber. Nós jamais vamos ir para a próxima etapa sem passar pela anterior. Quem aqui joga videogame? Já jogou alguma vez na vida? Jogo de baralho, jogo de qualquer coisa, né? Principalmente o do videogame, existem fases. E você não pode pular, não existe coisa assim, tipo, eu vou pular para a próxima etapa, porque... Não, você tem que... né? Não existe. Não existe forma de você pular etapas. Você precisa passar pela anterior para chegar na seguinte. É meio que óbvio, né? Você precisa passar pela anterior para ir para a seguinte. E tem fases que demoram muito mais, né? Tem fases que demoram um pouco mais. Tem fases que demoram. A gravidez, por exemplo, leva, em tese, leva 9 meses. É uma fase. Não dá para um mês. Se acontecer algo prematuro, né? O que vai precisar acontecer? A criança não vai poder ir direto para casa. Ela vai precisar passar um tempo lá, para que o restante do seu sistema, da sua saúde, o seu corpo possa terminar de passar pelo processo de transformação. Então não tem como atropelar e nem sair. Não, eu quero já isso porque eu acho que eu já estou preparado. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, olha, ele fala bem enfaticamente, quando você se converter, significa que ele ainda não estava convertido. Primeiro ele fala antes. O Satanás veio queria te peneirar como trigo. Ele queria passar a rasteira em você, mas eu roguei ao Pai. Tinha o intercessor. Ou seja, Pedro só não foi arrebentado porque Jesus estava intercedendo por ele. E aí ele fala, quando você se converter, aí você ajuda os teus irmãos. Por quê? Não, já estou pronto. Já estou tanto pronto para ir com o Senhor, tanto para a morte, aonde for que o Senhor for. Isso antes de Jesus ir para a cruz, ele falou isso. E aí Jesus antes fala para ele, Pedro, você não vai para a morte coisa nenhuma, Pedro. Você vai ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que isso? Que absurdo! O Senhor? Não vou. E o texto termina dizendo, depois em Lucas tem outras, nos outros evangelhos, em Lucas e em Marcos narra esses acontecimentos e diz que ainda bem que não vai aparecer, né? Graças a Deus. Diz que ele negou. Não tenta me engessar não. Eu sei que precisa enquadrar aqui no negócio, mas ele fala, não, eu vou para a morte com o Senhor e tal. O que aconteceu algumas horas depois? O que Pedro fez? Que a gente acabou de ler. Não conheço esse cara. Você está maluco? Eu conheço esse cara aí. Você fala igual a ele. Ó, até os cacuetes, você igualzinho ele. Você andava com o Galileu. Olha esse jeito, você anda com a pastora, ô Gabriela. Tá falando, como é que tem uns negócios aí? Você andava com o Galileu. E aí ele fala, nega Jesus pela 3ª vez. E o galo canta e ele se lembra. Ele se lembra daquilo que Jesus havia falado. E ele cai em si e fala, E depois lá em João, depois Jesus chama ele, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele ficou triste, porque ele se lembrou daquela ocasião lá, que ele achava que ele era o bonzão,
Só que ele ainda não tinha passado de fase. Ele ainda não havia passado de fase do Pedro, que ainda não havia se convertido e que achava que estava convertido e que muitas vezes estava se enfiando em situações, falando coisas, tomando atitudes completamente impulsivas, porque ele achava que ele estava pronto. Mas ele ainda não havia passado de fase. Ele ainda não havia passado de fase. Ele ainda não havia passado de fase. A gente percebe nos textos que nós lemos 2 Pedros completamente diferentes. Um Pedro impulsivo, um Pedro que falava, não, eu estou pronto, mas na verdade não estava pronto coisa nenhuma. Um Pedro que uma hora o Senhor estava com os seus ouvidos atentos para ouvir falar, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Não foi carne nem sangue. Logo depois já estava falando que já estava pronto, já estava cortando a orelha do soldado, já estava agindo, já estava negando. E um outro Pedro completamente disposto, se possível, se fosse necessário, até ir para a morte por causa de Jesus. Porque ali Pedro já havia passado de fase. Ele ainda tinha muitas coisas para ser aperfeiçoado, mas ele não era mais o Pedro que havia negado Jesus. Ele estava sendo aperfeiçoado ainda. Tinha coisas que ele ainda precisava ser trabalhado pelo Espírito Santo. Tinha. Mas o Pedro que negava Jesus não estava mais ali. Nesta noite, nós precisamos entender que nós precisamos passar de fase. E a fase que nós estamos agora é uma fase em que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos por um triz dele voltar. Um triz dele voltar. Um triz, pouca coisa. Pouquíssima coisa. E nós precisamos passar de fase dos pedintes para aqueles que vão ser uma bênção. Daqueles que vão atrás e que estão correndo de um lado para o outro, batendo cabeça, para aqueles que serão a resposta do Senhor aqui na terra. Para aqueles que vão manifestar a glória de Deus e não estarão mais presos com as coisas desta vida, mas estarão dispostos e disponíveis para o Espírito Santo usar. Estarão disponíveis para que o Espírito Santo possa transformar outras vidas. Agora não é mais ele que é ele até está sendo trabalhado, mas agora ele não está mais preso ali 100% dependente ali. Ai meu Deus, pastor, o que eu faço? Não, agora ele é um instrumento de cura e de transformação. Agora o Pedro não era mais aquele que negava a Cristo. Agora é o Pedro que negava a si mesmo por amor a Cristo. E nós precisamos chegar no nível aonde, independente do que aconteça, o texto de Mateus que fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu já estou negando, já estou seguindo, já estou fazendo. O Senhor mandou, já estou fazendo. O Senhor falou, amém. O Senhor mandou esperar, eu estou esperando. Eu passei da fase agora que eu obedeço sem enxergar, sem entender e sem ver nada. Eu estou obedecendo porque a vontade dele é boa. A vontade dele é top. Eu já entendi isso. Passei da fase dos questionamentos. Então, agora você percebe um Pedro no Pentecoste. Um Pedro disposto a ir para a morte. Um Pedro, e não só Pedro, como todos os outros, alegres, porque eles haviam padecido, eles haviam sido açoitados, dignos, se sentiram dignos de serem açoitados por amor a Jesus. A gente é digno de tomar supapo,
tomar varada nas costas por amor a Jesus. Olha, a gente subimos de nível. Agora a gente pode apanhar por amor a Jesus. Que coisa doida! Porque agora Pedro havia entendido o que havia acontecido com ele. Agora, como Jesus disse, agora ele havia se convertido e ele poderia ajudar os seus irmãos. Agora ele poderia ser um instrumento para sustentar os seus irmãos. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos amadurecer para nós termos acesso àquilo que nós não temos condições, ou não tínhamos condições de ter acesso. A responsabilidades, a bênçãos, a milagres. Há um compromisso que Deus quer fazer conosco. Então, nos faz ter acesso a um amadurecimento, que é o processo de mudança de fase. Esse amadurecimento nos faz assumir posições aonde o Senhor quer nos colocar, para que nós possamos, então, independente de onde Ele nos coloque, nosso coração não vai mudar, porque a gente já passou de fase. A gente já passou de fase, a gente sabe muito bem que não foi a gente que se colocou lá, foi o Senhor. Um dos principais erros onde as pessoas cometem é elas puxarem. Sabe aquela criança que fica... A Esther às vezes quer dar uma dessa mesmo. Isso me deixa tão bravo, né? A pastora sabe. Doce, por exemplo, né? Ela é muito engraçada, porque assim, ela inventou uma regra que ela não esqueceu de contar para mim. Pai, é o nosso combinado. Toda segunda, terça e quinta é o dia do doce. Falei, você só esqueceu de contar para mim, né? Você só esqueceu de contar para mim esse combinado. Mas ela fica ali. O doce, pai. O doce. Eu falei, você não vai me vencer pelo cansaço. Pelo contrário, você está me irritando com essa injeção aí. Ô pai. Para com isso. Às vezes a gente fica assim, porque a gente não passou de fase ainda. Deixa eu insistir, porque vai que Deus vai me dar, né? Vai sim. Senhor. Ah, tá bom, você quer? Vocês querem um rei? Vocês querem um rei, né? Tá bom, toma um rei aqui para vocês. Só que tem um porém. Quando esse rei começar a fazer, e aí você, ai Senhor, agora é o rei. Foi vocês que pediram. Não me venha clamar. 1 Samuel está escrito, 1 Samuel, se não me engano, 7. Eles pedem um rei, e o Senhor fala, se vocês vierem me clamar, não me venha com churumelas, vocês que pediram. Samuel, fala para eles as obrigações. Sim, a gente quer, porque a gente quer ser igual a todo mundo, todas as nações. Tá bom, vocês querem? Tá bom, toma aí. Então, a gente fica assim muitas vezes porque a gente não passou de fase. A gente não passou de fase para entender que se Deus não nos deu, é porque a gente não tem condições de assumir. A gente não tem condições, e por não ter condições, o que Ele está fazendo? Ele está trabalhando no nosso coração, nos aperfeiçoando, nos moldando conforme o seu querer, para que o nosso coração esteja no centro da sua vontade, para que aonde eu estiver, em qual posição que eu estiver, qual situação eu tenha muito pouco dinheiro, carro, sem carro, casas, não importa onde eu esteja, meu coração estará guardadinho na presença do Senhor, independente do que aconteça. Então, enquanto isso não acontece, o que Ele está fazendo? Nós estamos na fase em que Ele está aperfeiçoando, em que Ele está sendo trabalhado, em que o meu coração está sendo moldado, em que sujeiras estão sendo tiradas, em que Ele está me moldando e me aperfeiçoando quanto ao meu foco, quanto às minhas prioridades.
as minhas motivações para que ele seja a única motivação, aí então eu posso passar de fase. Aí então ele fala: agora já tá bom, já passou de fase, vamos para a próxima, porque agora tem outras coisas para entregar para você. E como eu disse, tem fases que demoram mais, né? Por quê? Porque ele quer nos trabalhar e nos amadurecer, nos aperfeiçoar e nos forjar e nos deixar firmes, inabaláveis, porque o próximo desafio é maior. Entendeu? Então, lá na fase do povo no deserto, teve 3 fases, né? 3 fases. Qual a primeira fase? Egito. Sair do Egito. No Egito mesmo, antes de ir para o deserto, o Senhor já mostrou quem Ele era. O seu poder, Ele já mostrou os sinais. Aqueles sinais eram para mostrar para os egípcios e era para mostrar para o povo também quem Ele era. Mas aí, nossa, Deus é poderoso, os sinais, vamos ficar aqui. Não, não é para ficar aqui. Deserto. Próxima fase não era a terra prometida, era o deserto. Por quê? Porque apesar de terem saído do Egito, existiam costumes, cerca de 400 anos de costumes e trejeitos e maneiras e condições e formas de agir que Deus precisava limpar, que Deus precisava tirar. E aí a próxima fase era o deserto. O deserto eles iriam aprender a adorar a Deus. O deserto eles iriam aprender a adorar a Deus no momento difícil, no momento ali que, né, deserto. Eles iriam aprender a buscar o Senhor. Eles iriam aprender que mesmo no deserto eles deveriam depender de Deus, que mesmo no deserto Deus estava com eles. Porque se eles aprendessem isso, quando eles chegassem na terra prometida, eles saberiam que o mesmo Deus foi com a gente no deserto, Ele vai ser com a gente também aqui na terra prometida. Ponto. E a próxima fase seguinte era a terra prometida, que eles iam chegar na terra prometida. Oh, aleluia! Não, tinha que tirar o proceiro, tinha que tirar a gente de lá, tinha que guerrear, tinha que tirar as pessoas, a gente que estava no lugar deles. E aí eles possuíam a terra que mana leite e mel, a terra que Deus havia dado para eles. Era o estágio final. Só que a gente sabe muito bem que nem todos que saíram do Egito chegaram na terra prometida. Certo? Por quê? Porque eles não se deixaram ser moldados pelo Senhor. Porque eles não passaram de fase. Porque eles foram para o deserto, mas Moisés fica 40 dias lá recebendo. Ele não estava vendo. Gente, Moisés não estava vindo, foi lá para ver Netflix de férias no campo. Não, ele foi receber a direção de Deus para entregar para eles. Foi receber do Senhor para passar para eles. E ele chega lá, o povo estava lá. Ou seja, a mesma coisa lá no Egito. Eles ainda não haviam saído de lá. Estavam no deserto, mas ainda não haviam saído do Egito. Não passaram de fase. Não passaram de fase. E aí eles chega lá na terra prometida. O bendito do... Como é que chama? O abençoado que pegou a capa babilônica, Acã. Os nomes fugiu da cabeça. Chega na terra prometida, mas ainda estava no deserto. Como assim? Porque ele pegou uma provisãozinha. Vai que acontece alguma coisa. Ele vai para a terra prometida, mas com a mentalidade de quem estava no deserto, com o pensamento. Só que, Deus havia levado eles para uma outra fase. Fez o Jordão se abrir. Chegaram na terra prometida. Tanto é que passaram de fase que o texto diz: e
cessou o maná e começaram a comer das novidades da terra. Cuidado para você passar de fase, Deus te levar para uma outra fase e você ainda estar com costumes e com coisas que Deus já acabou, já era. É igual a história do cara que é solteiro e ele casa. Enquanto ele era solteiro, top. Agora ele casa e ele quer continuar com os comportamentos de quando ele era solteiro? Não. É igual o casal. Agora vocês podem, né? Vocês estão casados agora, vocês podem desfrutar da vida de vocês. Se é que vocês me entendem. Vocês podem desfrutar da vida de vocês. Da vida sexual. Fala logo. Ah, não, a gente não pode porque agora a gente tem que andar em santidade. Não, mas vocês estão casados. Não, mas não falaram que não podia. Não, mas isso era quando vocês eram solteiros. Não, mas agora a gente é... Tá entendendo? Passou de fase. Passou de fase. Não, mas o fruto agora, porque o maná não pode guardar, né? Se o maná não pode guardar para amanhã, então o fruto da terra também não pode guardar. Não, mas isso era só maná, já passou de fase. Comportamentos antes de passar de fase. Aliás, comportamentos sabe, velhos. Cristo nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Então a gente vai passando de fase a cada dia. O Senhor você vai buscando ao Senhor, e os comportamentos que a gente tem hoje, por exemplo, são naturais, né? O Senhor vai trabalhando no nosso interior. Só que a tendência é a gente ser afinado na santidade, na oração, na busca, na consagração, na nossa vida, na comunhão, na busca com o Senhor. E aí, o comportamento que eu tinha antes, eu não tenho mais hoje, porque eu já passei de fase. Amém? 4 tipos, passando de fase. Primeiro, por que a gente precisa passar de fase? A gente precisa passar de fase da fase em que somos vencidos pelo pecado. Vencidos. O que diz em Hebreus? Na vossa luta contra o pecado não tem resistido até o sangue. Significa que está falando de um radical. Uma coisa é ser tentado, né? Uma coisa é a gente ser tentado. Outra coisa é eu ser vencido pela tentação e cair no pecado. A oração que Jesus nos ensina em Mateus 6 não nos deixeis cair em tentação. Significa que a tentação vai vir, mas ele está falando, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Significa que a tentação vai vir. Os pensamentos, as setas ali vão vir, mas é minha responsabilidade não cair. É minha responsabilidade. Jesus foi tentado, e Jesus não... Sabe que Jesus não foi tentado só no deserto? Jesus não foi tentado só no deserto. Quando ele foi lá, o Espírito leva ele para o deserto. Não. Os fariseus chegam diante dele, muito tempo depois, chega assim: dá-nos um sinal que tu és o Filho de Deus. Olha aí, olha que sutil. Dá-nos um sinal que tu és o Filho de Deus. Tá bom então. Traz algum morto aí, traz alguém aí. Ou então, anjos, Senhor, Pai, eu rogo os anjos aqui que o Senhor deixou. Olha os anjos aqui ao meu redor. Sou filho de Deus. Tá vendo? É verdade. Não. Ele nem deu sinal e ainda deu uma má resposta para eles. Uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do Jonas. O sinal já foi dado. Jesus em todo o tempo era tentado no Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E vinha um anjo confortável, e ele, estando em profunda agonia, orava mais intensamente. Porque aquela fase ainda não havia passado, a fase da agonia, da morte.
a morte. Mas a fase não termina na morte. Termina? Tem uma próxima fase. A fase do silêncio. E quem aqui já orou e Deus não te respondeu naquele mesmo instante? Tem mais mão aqui? Por que Ele faz essas coisas? Que Ele quer. Que Ele quer trabalhar a nossa ansiedade. Deus, fazem 24 horas e 43 minutos e 46 segundos que Deus não me respondeu. Deus quer trabalhar a nossa ansiedade. E é nesse tempo do silêncio aonde Satanás vem. Não aconteceu nada, hein? Olha, já faz tanto tempo aí, e aí? Você estava orando aí, mas e agora? Cadê? Você está orando todo esse tempo e nada está acontecendo. Mentira. Porque no tempo do silêncio, Deus está trabalhando. No tempo do silêncio, a fase do silêncio, Deus está trabalhando. É silêncio para nós, mas no mundo espiritual já tem barulho de ressurreição. Só que não termina no silêncio. Tem a próxima e definitiva fase. Qual é a próxima fase? Ressurreição. Fala assim: a próxima fase é ressurreição. A próxima fase é Ele vive. Posso crer no amanhã. Amém? Segundo, nós precisamos passar da fase em que somos vencidos pela morte. Acabamos de falar aqui. Morte. Sabe o que é morte? Desânimo. Abatimento. Eu não vou na igreja hoje porque as coisas deu tudo errado. Vão continuar dando errado, porque você vai ficar em casa, porque você vai parar de ir na igreja, porque você vai parar de orar, você vai parar de buscar. Aí que vai ter morte mesmo. Quando a morte bate na nossa porta com desânimo, com abatimento, você pode declarar de boca cheia: tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Amém? Quando vier, hoje eu não estou bem. Aí vem aquela famosa música, né? Que eu cantava aqui no início da igreja, né? A trilha sonora que vem querer bater. Aliás, se vier essa trilha sonora, você já bota um rock and roll lá pra... Estou mal. Meu Deus, como tem coisa ruim nessa vida, né? O sangue de Jesus tem poder. Se a morte vier bater na sua porta, você pode declarar de boca cheia: tragada foi a morte pela vida, vencida foi a morte pela... Onde está, ó morte, a tua vitória? Você está aqui batendo na minha porta, aonde está a morte, a tua vitória? Abatimento pode sair da minha vida, porque tragada foi a morte pela vida. Desânimo pode ir embora, já bota um louvor lá, som da festa vai subir e a sua glória vai descer, porque a morte foi tragada pela vida. O seu Redentor vive. Você tem um amanhã, você pode ter esperança, você pode ter esperança de que você terá vitória nessa situação que você está passando, porque Ele venceu a morte. Mas você não sabe o que eu estou passando. Pelo amor de Deus, eu estou falando de morte. O que é uma morte para um boleto que precisa pagar? O que é mais pesado? A morte ou o boleto que precisa pagar? Tem algumas pessoas com dúvida ainda. O que é mais pesado? A morte ou o boleto que precisa vencer amanhã? Que vai vencer amanhã? A morte. Carol, o boleto? Sim, é verdade. É acabou de ser mais pesado ainda, né?
Então, quando a morte vier bater na tua porta, você vai falar: não tem vez aqui para você. Não tem vez. Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu ainda estou no processo, estou no meio dessa situação na minha vida, mas tem vitória amanhã. Pode ver que sempre Deus nos deixa que uma possibilidade para o amanhã, uma possibilidade que quando Jesus fala, pega Pedro ali e traz de volta, que ele afunda. Aliás, Pedro ainda estava naquela fase, né, de duvidar. E aí ele vai e ele grita pelo nome de Jesus. Ele grita pelo nome de Jesus. Aí o texto, você vê Jesus respondendo: eu estou aqui. Jesus faz isso? Não, ele grita. E você grita só quando você percebe que tem alguém longe. Você não vai gritar, a não ser a vitória, né? Vai gritar com alguém perto de você. Falar alto, com volume no talo, quando alguém está perto de você. Não, ele gritou porque ele teve a sensação de que Jesus estava longe. Mas Jesus aparece pertinho dele assim, ó. Por que você duvidou, homem de pequena fé? E puxou ele de volta. Às vezes, diante das situações de morte que a gente muitas vezes vive, desânimo, abatimento, a gente está ali no meio daquela luta, no meio daquela dificuldade que parece que não vai passar nunca. A gente está ali e muitas vezes a gente não consegue enxergar Jesus no meio disso. Só que tudo isso é uma possibilidade, pode acontecer. A certeza, a única certeza que eu e você devemos ter é que existe a mão dele pronta para me levantar. Existe a certeza de que tem um amanhã. Amanhã tem certeza. Eu tenho certeza de que ele vai voltar. Eu tenho certeza que ele vai estender a sua mão para me erguer de volta. Eu tenho certeza que a morte foi tragada pela vida. O fim não é a morte, o fim é a ressurreição e a vida. Amém? Nós precisamos passar de fase em que somos vencidos pelos melindres da alma. Eu não gostei do jeito que o pastor falou. Eu não gostei do jeito que a pastora ministrou. Eu não gostei que a Gabriela olhou daquele jeito para mim. Eu não gostei que no meu aniversário ninguém falou nada. Nós não podemos assumir determinadas responsabilidades e nem ir para um próximo nível, porque muitas vezes o nosso interior não está trabalhado, o Senhor não, a gente não deixa Jesus trabalhar, então a gente não consegue, porque você imagina alguém, uma criança, uma pessoa, um adolescente, Bill Gates olha assim e fala assim: a partir de hoje você vai assumir os meus negócios, eu vou ficar aqui de boa e você vai assumir. Já pensou? Um desses adolescentes que fica o dia inteiro lambendo tela? Olha só que interessante. Ele teve uma situação, um negócio que eu estava vendo aqui, que tinha uma jornalista e um outro rapaz entrevistando o Bill Gates. Quem conhece o Bill Gates? Bill Gates é o dono, fundador da Microsoft. O Windows, quem tem computador em casa e usa o Windows, ele é o fundador dessa empresa. E ele é um dos caras mais ricos, bilionário. Um dos caras mais ricos, está entre os cinco mais ricos do mundo. E aí ele estava lá, conversando, a jornalista entrevistando ele, papai, não sei o que, isso. E aí ela faz a pergunta: qual é o segredo do seu sucesso?
Qual é o segredo do seu sucesso? Como que, né, você consegue se manter ainda todo esse tempo ainda nessa fase, tudo, né, rico e tal? Aí ele, ao invés de responder a pergunta dela, ele fala assim: deu um cheque para ela. Quem já viu? Não sei se alguém viu essa. Deu um cheque para ela e falou assim: pode escrever a quantidade que você quiser. Aí ela se sentiu ofendida. Falou assim: não, que isso? Não precisa não. Aí ela perguntou de novo: não, quero saber qual é o segredo do seu sucesso. Não, aí ele falou, pegou de novo, falou assim: pode colocar aí o valor que você quiser. Pode colocar o valor que você quiser. O valor que você quiser, nesse exato momento eu transfiro para sua conta. Aí, de tanto insistir e tal, ela não aceitou. E ficou tipo irada, com raiva, por causa daquilo que ele havia feito. Aí ele foi, pegou o cheque, rasgou. Aí ela falou assim, ela perguntou: mas eu quero saber o segredo do seu sucesso. Sabe qual é o segredo do meu sucesso? É que todas as oportunidades que bateram na minha porta, eu aproveitei. As oportunidades que vieram até mim, eu não desperdicei as oportunidades, mas eu agarrei as oportunidades. Você acabou de perder uma grande oportunidade, porque você seria hoje, o valor que você colocasse aí, eu depositaria e entregaria e colocaria na sua conta. Você seria a jornalista mais bem paga, mais rica do mundo. Você desperdiçou uma grande oportunidade. Por quê? Alma milindre, alma fragilizada. Perdeu uma oportunidade, uma alma, e nós precisamos passar de fase, da fase que, se alguém já pensou? Opa, com o valor que eu quiser? Tem certeza? Tem certeza, tá bom. Olha isso aqui. A cabeça vai longe, né? Que aí você pensa na igreja, você pensa em tudo, um montão de coisa. Uma alma fragilizada, uma alma ferida, uma alma orgulhosa, uma alma que não é trabalhada por Jesus e que não deixa o Espírito Santo transformar, é uma alma, é alguém que perde grandes oportunidades e que não sabe aproveitar oportunidades. Quem está entendendo? Está entendendo? Uma alma melindrosa, uma alma, ai, que absurdo, ele me ofendeu. Não te ofendeu nada, ele queria te entregar o dinheiro. Desde quando isso é ofensa? Porque a gente não, muitas vezes uma alma melindrosa, uma alma ferida, uma alma orgulhosa, não sabe, tá tão ferida, tá tão amargurada, tá tão ali envolvida na sua alma doentia, que não sabe nem enxergar aquilo que é valioso. Não sabe enxergar e não sabe receber, desperdiça grandes oportunidades, desperdiça. O povo foi lá na terra prometida, o texto diz que eles trouxeram do fruto da terra. Ah, esse fruto aqui não presta não, tá podre. Ah, esse aqui não, os gigantes lá, os gigantes, não, a gente é gafanhoto, a gente, ih, já morremos. Alma. Quarto e último, precisamos passar de fase, da fase em que somos rasos espiritualmente. Não tem profundidade na Bíblia, não tem profundidade na Bíblia, não tem vida de oração, não discerne os ataques do inimigo, não sabe discernir o que é bênção e o que não é. Não sabe. O cara pegou o Acã, pegou as coisas valiosas, a capa lá babilônica, prata, não sei o que. Eram coisas valiosas? Eram coisas valiosas. Mas era bênção? Não. Por quê? Porque Deus falou que não era para pegar.
Se Deus não me deu o aval para pegar, para ir adiante, para ir para o próximo passo, não é bênção. Só que se eu não passo dessa fase, eu vou sempre viver nisso. Eu não passo de fase. Eu fico ali, rodando. O povo ficava rodando no deserto, rodando. Se você ler o Êxodo e Números, você vai perceber que eles ficavam dando volta, porque eles passaram pela mesma a água da rocha lá, Refidim. Eles passaram ali, ó, deram voltas pelo mesmo lugar. Raso espiritualmente. Uma pessoa rasa espiritualmente, eu não estou falando assim de fases. Entenda bem, alguém que aceitou Jesus agora, é mais do que natural que a pessoa seja rasa. Ela está aprendendo. Só que não é todo o tempo que a gente vai ficar um recém-nascido. A pastora ainda que rebenta mesmo. Ah, menino, já tá com dente, vai arrebentar meu peito não. Toma aqui papinha, toma aqui banana, toma aqui carne, toma aqui feijão. Ah, vamos criar sustância. Entendeu? Ah, mas eu quero leite. Não tem leitinho, não. Já vamos comer coisa mais. Vamos ficar mais firme? Não, quer tomando leitinho. O apóstolo Paulo fala: eu queria vos dar, né? Mas vocês ainda não podem suportar as outras coisas que eu tenho para te dar. Vocês ainda estão tomando leite espiritual. Precisamos passar da fase. Vamos nos colocar de pé. Nós precisamos passar dessa fase de raso espiritualmente. Tem ministrações muitas vezes que eu não posso falar. Hoje mesmo o Senhor me deu uma ministração que é para ministrar na sexta-feira, mas na proporção que Ele me deu, eu não posso ministrar. Não posso. Ele me deu o tema, aquilo que eu preciso falar e tal. Mas, da maneira, só para você entender, da maneira que Ele me deu, é uma proporção para ministrar para pastores. No curso de oficiais, para oficiais mais maduros. Nossa, pastor, o que o senhor está falando? Está falando que a gente não presta para nada? Não estou falando isso. Passa da fase do milindre. E vai para a fase do aprofundar. Lembra das águas? Tornozelo, joelho, lombo e... Lembra daquele sonho, senhor Joca? Vai para o profundo, vai nadar mais fundo. Fundo. É para mais fundo. É se aprofundar. É se aprofundar. É se aprofundar mais. Mais. Porque quando a gente se aprofunda bastante, estamos aprofundados. Se você está aprofundado em Deus, nas águas do Espírito, automaticamente a carne tem pouco poder contra você, ou nenhum poder. Agora, se a gente é raso espiritualmente, a gente está aprofundado na carne. É matemática lógica dos céus. Porque se você está raso espiritualmente, significa que você está se alimentando um pouco do Espírito. Se você está se alimentando um pouco do Espírito, você está se alimentando do quê? Conforme a sua alma não está ficando. Ela está se alimentando de alguma coisa. Então, acabou. Passa de fase, no nome de Jesus. Vamos passar de fase? Vamos passar de fase? Estou perguntando, não é pergunta retórica. Vamos passar de fase? Amém? Vamos passar de fase. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
E aí Jesus vai voltar para buscar essa igreja. Senhor, o senhor tem uns 5 minutos, meia hora para conversar comigo? Porque assim, esses meninos, ai, que trabalho que eles me dão. Acabou, não. Menino, ó, é o seguinte, você vai aqui comigo na igreja, porque agora essa casa já passou de fase. Agora nós estamos na fase que nós pegamos a espada na mão e nós vamos guerrear. E tem mais, nós vamos guerrear e nós vamos pisar no campo de batalha. Não é para perder, não. Porque a partir do momento que eu me posicionei, que eu pisei o pé no campo de batalha, nós estamos posicionados. E Ele, como é Senhor dos Exércitos, vai à nossa frente. Porque nós passamos da fase em que somos vencidos. Somos vencidos não é pelo inimigo, não. Somos vencidos muitas vezes por não comparecer ao campo de batalha, por não estar posicionado. Não, já passamos dessa fase. Se posicionai, estai posicionado e vede o livramento, porque Ele vai à nossa frente. É esse nível, passou de fase. Passou de fase. Ai, mas falaram assim comigo, ai, mas hoje eu tô mal porque ninguém falou, né? Passou de fase. Não, agora, ó, e acordou assim, pra trás de mim, Satanás. Já boto, ó, louvor aqui, vamos lá, vamos lavar esse rosto, vamos seguir, vamos adiante. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui na sua presença, ó, minha alma está desse jeito, mas, como o salmista diz, por que está batida a minha alma? Por que se está perturbando de dentro de mim? Espera em Deus e ainda você vai louvar Ele. Enquanto eu estou vendo nada, enquanto eu não estou vendo coisa nenhuma acontecer, eu vou louvando pela fé, eu vou adorando Ele, eu vou já me comportando como se a vitória já estivesse aqui comigo, porque Ele venceu a morte. Ai, como está escrito em Romanos, a sua palavra, oh, se Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, não, porventura não vos dará todas essas coisas. Então nós já nos comportamos já com quem já está passando de fase. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e comece a orar. Comece a já se comportar como quem está passando de fase. Já começa a dar tchau. Tchau, tempo de escassez, porque agora eu vou me comportar como quem anda como supridor dos meus irmãos. Agora eu já começo a me comportar. E entenda bem, tem casos, tem situações na nossa vida em que nós estamos no lugar certo, estamos na fase certa, porque Jesus está trabalhando e faz parte do processo mesmo. Mas tem coisas que nós não vamos mais admitir, porque já passou o tempo. Eu não admito, eu não vou ficar mais nessa fase, mas eu vou ir adiante. Eu não vou mais ficar na fase de falar, Senhor, e Deus falando, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, só vai marchando, o mar vai se abrindo. Vamos. Você vai sair da fase em que você se angustiava por causa da sua casa e familiares teus. Quando vier uma situação, você vai levantar as suas mãos e falar assim, opa, peraí, isso aqui é demônio. Pode sair, demônio, da minha casa agora. Sai. Quando a sua mãe, seu pai, quem quer que seja lá, vier te chatear, e você muitas vezes se sentia chateado. Não, peraí. Eu já sei, Satanás, você quer me colocar contra minha mãe, né? Eu já sei, você quer me colocar contra a minha esposa, meus irmãos em Cristo. Ah, peraí. Eu vou abraçar mais, eu vou amar mais, eu vou orar, eu vou abraçar, eu vou lá comprar um presente e vou entregar para ele, porque Satanás não conhece aquilo que é o amor. Então eu vou usar as armas que o Senhor colocou para mim. Eu vou me derramar em amor, eu vou perdoar, eu vou me derramar, eu vou colocar os meus joelhos no chão e eu vou me derramar na presença do Senhor.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vou passar da fase do vitimismo. Não. Isso aqui aconteceu porque realmente aconteceu. Não tem mais jeito. Agora eu vou seguir daqui para o alvo. Eu vou seguir aqui. Eu tenho um alvo. É Cristo. Ele é o meu alvo. As coisas não param e não terminam na minha vida. Na morte que muitas vezes Satanás quer implantar na minha mente, quer plantar na minha alma, quer me colocar em situações de morte, de desânimo, de abatimento, nas lutas em que eu estou ali e aí parece que não, porque Ele vive. Eu posso crer. Tem um amanhã para mim, tem uma esperança. Eu vivo pela fé. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu não vivo por aquilo que eu estou enxergando agora. Eu não vivo por aquilo que eu estou. A luta, olha isso que você está vivendo. Olha essa luta, olha essa dificuldade, olha essa situação em casa. Não é essa a realidade para a minha vida, porque a partir de hoje eu estou passando de fase. Eu estou passando de fase em que os meus olhos não enxergam a minha realidade terrena, mas os meus olhos enxergam aquilo que nos céus já foi decretado. Os céus estão abertos para anunciar a vinda do Senhor. Os céus estão abertos para inaugurar o novo tempo. Os céus estão abertos para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Ainda que a minha realidade seja completamente horrível, mas os céus estão abertos para manifestar a realidade dos céus e manifestar o sobrenatural aonde eu estou vivendo. Oh, ramai de que baço nemas. Oh, comece a chamar. Fala assim, comece a chamar a presença de Deus. Comece a chamar, comece a invocar o nome do Senhor no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. Comece a invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, oh, em nome de Jesus eu vou bradar a vitória na minha casa. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem manifestar a tua realidade nos céus. Aí aquilo que o Senhor já decretou nos céus, o Senhor já decretou a ordem aqui na terra. Oh, então eu vou passar de fase. Eu não vou mais ficar me livrando. Ai, o que será que vai acontecer? Não, como se eu não soubesse quem eu tenho crido, como se eu não soubesse e nele ele já não tivesse feito tantos milagres e tantas coisas na minha vida. Não, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Comece a clamar mesmo. Clame. Clame com quem já está com a vitória nas mãos. Clame com quem já está mudando de fase, já está mudando. O Senhor quer entregar coisas e responsabilidades nas tuas mãos. O Senhor quer te passar para um novo nível. O Senhor quer te entregar e quer te levar a lugares que você ainda não está indo, não está vivendo, novos patamares. Oh, mas hoje você comece a clamar, comece a mudar de fase, a passar, a ir para um novo nível espiritual, de alguém raso para alguém que quando abrir a boca o inferno vai tremer. Ababaço, merena, lalá. Oh, Jesus. Oh, Ramakada Bashuri Balabas. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amalá, Sedereba, Nobas. Oh, aleluia, aleluia. Hoje nós passamos de fase. Eu não me conformo com este século, mas eu renovo pela transformação da minha mente. Oh, é a palavra do Senhor que me renova. É a palavra do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Alamacaba xerelemas.
Aleluia, vem Senhor, nós cremos, eu creio. Eu passo da fase de pedinte para aquele que vai ser a manifestação da sua presença, da sua glória. Oh, aquele que será, Senhor, um instrumento, um canal de bênção. Em nome de Jesus, um canal de suprimento. Oh, em nome de Jesus. Oh, declara assim comigo, a partir de hoje. Fala assim, a partir de hoje, eu não me conformo a permanecer nos lugares, nas fases, na minha vida, aonde eu já deveria ter passado. Eu não me conformo mais com este século, em nome de Jesus. Mas debaixo desta palavra, eu hoje passo por uma nova fase na minha vida, em nome de Jesus. De raso para alguém aprofundado nas coisas dos céus, para alguém aprofundado nas coisas do Espírito. Eu passo da fase de alguém melindroso, da alma doente, orgulhosa, para a fase em que eu serei forte na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor e não terá mais morte no meu interior, mas a ressurreição e a vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Josafá, ele foi para a guerra, mas ele não foi para a guerra de maneira comum. Cada qual estava na sua posição. Sacerdote levando a arca e glorificando o nome do Senhor. Guerreiro na posição de guerreiro, ainda que não fosse tirar a espada da bainha para guerrear, estava posicionado em nome de Jesus. É posicionado cada qual no teu lugar, cada qual naquilo que foi chamado. O Senhor é aquele que dá vitória. Eles foram glorificando o nome do Senhor. Eles foram com canto de vitória antes mesmo de ter a vitória. E calaia chora lamas. Nós vamos entregar o canto de vitória para glorificar o nome do Senhor, porque diante do vale que era disposto para a morte de Israel, para a destruição, haverá restituição, haverá livramento, haverá despojo em nome de Jesus. Aleluia. Acabou. Passou da fase do Pedro que negava Jesus para o apóstolo de Jesus Cristo, cheio do Espírito, para o discípulo e cheio do Espírito, cheio do Espírito, a ponto de falar: opa, a gente tá digno, meu. Você viu que legal? As pessoas me deram. A gente apanhou por causa de Jesus, que top! Oh, glória a Deus que eu estou passando por essa situação. É um bom motivo para eu ver Jesus aqui no meio dessa situação. É um bom motivo para eu ver Jesus no meio dessa tempestade. É um bom motivo para eu ter mais uma experiência para contar. Mais um bom motivo para eu ver Jesus no meio dessa guerra. Mais um bom motivo para Ele mostrar quem Ele é de uma forma diferente, para eu ver a manifestação do seu poder de uma forma que eu nunca vi. Mas eu estou vivendo algo que eu nunca vivi na minha vida. Glória a Deus, porque é um bom motivo para Ele mostrar algo que você ainda não viu dele. Mais um bom motivo. Jesus fazia os milagres e todo mundo, os fariseus achavam, ficava ali cercando. Não. Uma hora ele cuspia no chão, outra hora ele fala: você quer ver? Então, veja. Uma hora ele falava, uma hora ele curava e ressuscitava
ia lá na casa. Outra hora ele aparecia no velório. No caminho de ida para o velório. Outro dia, numa outra ocasião com Lázaro, ele foi quando já estava morto. Quando já estava 4 dias. Sem possibilidade. Mas Jesus, ele aparece no momento certo. E ele aparece no meio das nossas impossibilidades. É impossível. Glória a Deus. Porque para o nosso Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis para o nosso Deus. Não haverá impossíveis. É impossível, glória a Deus. Então ele vai fazer, algo vai acontecer. Porque ele é poderoso. Você que nos assiste, passa de fase em nome de Jesus. Porque ele quer nos levar para viver outras coisas. Coisas que você ainda não viveu, coisas que eu ainda não vivi. Mas ele vai nos, com esse entendimento dessa palavra, nós vamos abrir, ele vai abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, de entendermos que existem coisas maiores. E que se existem coisas maiores para a minha vida, então eu já vou me posicionar, eu já vou me aprofundar, eu já vou parar com essas mortes, eu vou parar com essas situações. Veio um abatimento, eu já sei o que está acontecendo, é um ataque do inimigo, eu estou me aprofundando, eu estou buscando, eu estou passando de fase, porque ele tem coisas superiores para me entregar. Deus te abençoe, guarde o teu coração, porque ele é poderoso para nos abençoar, para nos dar além daquilo que pensamos ou imaginamos. Deus abençoe. Amém. Amém, gente.